Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz e hoje estamos aqui para fazer um vídeo sobre um livro que já falamos aqui algumas vezes sobre ele e até fizemos uma resenha já do livro do mesmo autor, que é esse aqui, ó, Astrologia Mística de Ibn Arabi, do autor Titus Burckhardt. E temos também um outro livro já dele aqui, que até eu não tinha percebido que é até esse mesmo autor, que é a Arte Sagrada no Oriente e no Ocidente, o mesmo autor, Princípios e Métodos. Né? E o livro que nós vamos fazer a resenha hoje é esse aqui, ó, Alquimia. Só que, na verdade, aqui na capa nós temos só o nome Alquimia, mas esse livro tem um subtítulo Ciência do Cosmos, Ciência da Alma. A gente só encontra isso aqui dentro. Então, assim, fiquem ligados aí para ver a resenha deste livro logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, o tema alquimia é um assunto que me agrada há muito tempo. Tenho vários livros, recentemente eu adquiri alguns que estão aqui, né? Alguns que são mais de cunho. Esse aqui eu já tinha numa versão mais antiga, fiz até uma resenha aqui no canal, a Introdução à Alquimia. Né? Esse é o livro de Brian Cotnoy. Esse livro aqui é muito bom, é bem introdutório, como o próprio nome já está dizendo, mas traz muitas informações interessantes, dá uma visão geral para a gente de conceitos importantes da alquimia. Esse aqui, que saiu recentemente do autor Murray Stein, que é um pós-jungiano, que conviveu com Jung e tudo, né? E tem vários trabalhos, vários livros, né, de Jung que tratam da abordagem junguiana dentro de uma perspectiva mais atual. Né? O Mistério da Transformação Alquímica. Tem esses dois aqui que eu adquiri também recentemente. Esse eu fiz também uma resenha aqui, A Mandala Alquímica, de Adam McLean. Adam McLean é um autor com muitos livros dessa área de alquimia e de outras áreas também, né? Um estudo sobre a mandala das tradições esotéricas ocidentais. Esse livro aqui eu ainda pretendo explorar mais um pouco, trazendo para vocês até uma palestra sobre esse assunto aqui logo em breve, né? E esse aqui é um livro bem fininho aqui, que trata de alquimia, né? Os autores são R. Ingalese e D.L. Volpierre. Né? Um livro bem interessante, apesar de fininho, ele traz conteúdos bem ricos sobre alquimia. Eu, inclusive, não fiz nem a resenha desse livro ainda, devo fazer ainda para vocês aqui, certo? Bom, sobre o livro Alquimia, de Titus Burckhardt. A gente precisa dizer que esse é o livro de uma editora que é recente, né? Na verdade, que saiu, tem poucos livros ainda, está começando ainda a editora, que tem um nome assim que é Bismillah, mas que a gente encontra também em outro lugar como Estrela da Manhã. Então ela é mais conhecida como Estrela da Manhã, inclusive o site que eu visitei dela tem o nome Estrela da Manhã, mas a gente encontra também na ficha catalográfica o nome editora Bismillah. Não sei muito bem por que tem esses dois nomes, né? Mas assim, são livros que eu estou gostando muito, dos poucos que já foram lançados, né? E acho que é uma editora que promete pelos temas, né, que estão sendo lançados. Né? Eu vou fazer o link aqui também do vídeo que eu fiz a resenha da Astrologia Mística de Ibn Arabi, porque nesse livro eu falo sobre o livro de alquimia, e são livros complementares, são livros que fazem uma dobradinha aí, né, um duetozinho, vamos dizer assim. Bom, Alquimia, Ciência do Cosmos e Ciência da Alma é uma obra que explora, obviamente, a alquimia, né, como um saber espiritual profundo, indo além da mera transmutação de metais e da química moderna. Né? O livro se inicia mostrando que a história não foi muito benevolente com a alquimia. Né? Considera que esse saber ele conseguiu permanecer presente na cultura humana graças à ganância, né, do homem querendo satisfazer sua vontade de ficar rico, transmutando metais menos nobres em prata e ouro. Mas a gente sabe que os alquimistas tinham uma meta muito mais nobre do que essa, né, de buscar um saber que pudesse ser uma forte conexão entre nós e o espiritual, né, a possibilidade de entender pela forte conexão que tem com o hermetismo, né, que existe um princípio de correspondência do que está em cima é como o que está embaixo, e isso possibilitar a gente uma analogia entre o físico e
fazendo esse físico ser um reflexo do psicológico e o psicológico um reflexo do físico, e assim, desse jeito, a gente podendo entender os dois dentro das suas características que a gente consegue acessar melhor. Então, algumas coisas do físico a gente vai entender pelo psicológico, algumas coisas do psicológico a gente vai entender pelo físico. Fora que esse psicológico se desdobra, né, em emocional, mental, e se a gente entender intuicional, espiritual. Então, se a gente entender psicológico como psique sendo alma, né, e a psicologia sendo o estudo da alma de alguma forma, a gente vai entender na sua versão clássica, no seu entendimento clássico, que o psicológico é um entendimento da alma, do processo da alma, do que acontece com ela, e como ela está num caminho evolutivo, então estudar o psicológico é também estudar o caminho evolutivo humano, né? Ainda que muitos separem, muitos não saibam que existe essa conexão muito forte, ou até não entendendo isso, né? Bom, mas o Titus Burckhardt, ele faz uma abordagem desse princípio, né, de correspondência, falando que na filosofia contemporânea isso corresponderia à interação entre o sujeito e o objeto, né? Entre o subjetivo e o objetivo, entre o espírito e a matéria. E realmente a filosofia traz essa abordagem de mostrar que existe o prático, o teórico, existe aquilo que a gente trabalha que dependente da nossa consciência, do nosso saber, da nossa subjetividade, e aquilo que está fora e que teoricamente seria para ser igual para todo mundo, aquilo que se observa, aquilo que se vê. Então, dentro desse sentido, ele diz que o que está fora é como o que está dentro, o que está dentro é como o que está fora. E isso já tem sido abordado entre os filósofos, porque de alguma maneira, por exemplo, a gente pode, dentro de uma abordagem bem direta, até dentro da minha área de arquitetura, a gente pode dizer que quando a gente está meio confuso, o nosso ambiente fica também. Quando há uma atividade intensa, algo muito movimentado, eu mesmo agora estou preparando muitas aulas, muitos vídeos aqui para vocês e tudo, e reiniciando o semestre, né, da UFBA agora, o segundo semestre, tardiamente por causa da greve, né? Então, se eu mostrasse para vocês aqui, está tudo uma bagunça, tudo cheio de livro para cá, para lá, espalhado. Então, isso, de certa forma, é um reflexo do que está acontecendo, desse rebuliço, desse caos criativo que está acontecendo. É um caos saudável, na verdade, né? Então, a gente tem que entender que nem tudo tem que ser harmônico até o momento em que a gente corre atrás disso, e essa harmonia, às vezes, é momentânea, e o que a gente chama de desarmonia de uma maneira pejorativa, a gente tem que entender que é uma harmonia em movimento, ou uma dinâmica que está acontecendo, né, de instabilidade para que algo aconteça. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar em um vídeo sobre estruturas dissipativas de um autor chamado Ilia Prigogine. Eu já estou fazendo bastante propaganda desse vídeo, tenho que fazer logo ele, porque tem a ver com isso, né? Essa dinâmica de movimento, de alteração, e tem muito a ver com alquimia também, porque alquimia é movimento, alquimia é interação, alquimia é reação química, e é também reações internas de emoções, de sentimentos, de ideias, de pensamentos e tudo mais. Bom, seguindo essa mesma linha de analogias, não é à toa que o ouro e a prata são metais sagrados, né, e nobres, comparáveis ao sol e à lua. Isso é uma coisa que o Titus fala direto, né, fazendo interagir a alquimia com a astrologia, né. E, como eu disse, esses dois livros estão de braços dados, né, vou mostrar aqui. Esses dois livros aqui, eles estão, assim, juntinhos, assim, no seu caminho, na sua trajetória. Por isso é que a gente não pode nunca esquecer que essa é uma abordagem que o Titus Burckhardt traz, e quando ele fala de Ibn Arabi, sua astrologia mística lá da Arábia, etc., ele traz essa conexão, ele traz essa amostra de como a alquimia e a astrologia andaram tão juntas na Arábia, e como na Arábia se construiu, né, fruto de uma vertente que veio do Egito, que veio da Grécia e tal, e isso também é um ponto forte na abordagem do Titus Burckhardt. Bom, com o tempo, tanto a alquimia como a astrologia foram desconsideradas como ciência, né? Eram consideradas mais como pseudociências, né? E essas analogias, elas acabavam não sendo muito relacionadas ou consideradas, eram consideradas como meras alegorias, né? E sem sequer estabelecerem a tradicional interação expressa em algum instinto coletivo, inconsciente e racional, mas que estabelecesse um viés simbólico ou um sentido mais transcendente que intelectual e lógico, né? Burckhardt afirma que, abre aspas, o verdadeiro simbolismo depende do fato de que certas coisas que podem diferir entre si em matéria de tempo e espaço
natureza material e muitas outras características limitativas, podem possuir e exibir as mesmas qualidades essenciais. Aparece assim como reflexos, manifestações ou produções diversas da mesma realidade, que em si mesma é independente do tempo e do espaço. Assim, não é bem correto dizer que o ouro representa o Sol e a prata a Lua. Antes, tanto os dois metais nobres quanto os dois luminares são ambos símbolos das mesmas duas realidades cósmicas ou divinas. Então, assim, com isso você entende que ele está mostrando aí que essas alegorias, elas não são, digamos, meras metáforas, não são coisas assim que podem servir de ajuda para um entendimento só, mas são realidades que conectam energias que estão em diferentes níveis, né? É exatamente esse princípio da correspondência, o que acontece em cima é o que acontece embaixo, e a gente vai percebendo essas conexões, essas ligações, e a gente vai tendo compreensões melhores desses caminhos que o físico e o psicológico têm a nos dar, né? Então, se recorrermos a Jung, é que vale dizer que não há uma relação de causa e efeito entre ouro e sol, ou entre prata e lua. Na verdade, existe uma relação de sincronicidade, né? que é possivelmente uma causa em comum, né? E em uma instância numênica, né? Mais transcendente, né? Que é o próprio inconsciente coletivo, né? Mas o Burckhardt não é muito defensor de Jung, não. A gente vai ver daqui a pouco isso, né? Para Burckhardt, a alquimia é um processo de transformação que reflete tanto no cosmos quanto na alma humana. Então, unificando a ciência e a espiritualidade. Ele apresenta a alquimia como uma tradição sagrada que busca restaurar a pureza original do ser e, por meio do simbolismo alquímico, mostrar o caminho para a transmutação espiritual. O autor, quando expressa o significado da palavra alquimia como sendo derivada do árabe alquemia, né, que se origina do alquimia, alquimia, dentro dessa grafia que vocês estão vendo aí, e ele deixa claro que o termo vem do Egito, sendo Kemi uma referência à Terra Negra, que era a designação do próprio Egito na língua egípcia, ou seja, era como os egípcios chamavam o Egito. E também um símbolo da chamada prima matéria, ou da matéria-prima dos alquimistas, né? Ele diz também que não devemos nos surpreender de não ter chegado até nós qualquer texto clássico egípcio sobre alquimia, porque se trata de uma tradição disseminada por via oral e que só apresentava algo escrito quando se encontrava já em decadência, né? E deixava de existir arautos para que pudessem propagar com fidelidade a doutrina ou a filosofia em questão. Então, os escritos que se atribuem a Hermes Trismegisto, por exemplo, que são a base fundamental da alquimia, chegaram a nós através dos gregos, né? Então, o corpus hermético, né, que a gente pode dizer que a gente nem sabe se está completo, quando você vê assim em alguns livros que a gente vê aí, texto integral, isso é até algo que precisa ser questionado, porque texto integral do corpus hermético é difícil de a gente garantir, porque não se sabe quantos e quantos textos ficaram de fora nesse apanhado, nesse coletâneo aí, atribuído a Hermes Trismegisto, né? Mas não é só esse livro de Hermes Trismegisto, porque esse é uma coletânea de textos soltos, mas tem vários livros, né? Tem um Castigo da Alma, que eu tenho ali, né? Até era para ter pegado isso, mas quando a gente falar de Hermes Trismegisto de novo, a gente deve mostrar para vocês esse livro. Tem a própria Tábua de Esmeralda, e tem o Corpus Hermético, e outros tantos livros que a gente não tem acesso e que alguns não tem até em português. Aí eu posso também acrescentar, além do que Titus Burckhardt fala, né, a respeito de como foi que aconteceu esse processo todo de não chegar até nós os textos clássicos sagrados dos alquimistas, né, eu posso dizer que um dos motivos fortes também foi a destruição da Biblioteca de Alexandria por um incêndio, né, que foi um motivo forte, né, para os textos egípcios que poderiam ter, né, da alquimia, mostrando que surgiu lá, ou que surgiu até antes do Egito, né, que poderíamos ter essa informação, talvez dos povos da Atlântida e tudo mais, e a gente deixa de ter esses conteúdos, né. O livro é composto, né, esse livro que nós estamos fazendo a resenha, né, o Alquimia, ele é composto de 17 capítulos com temas bem diversificados da prática da alquimia. Alguns termos usuais entre os alquimistas são parte do capítulo, né? Alguns elementos da filosofia que fazem interagir a fenomenologia físico-química com o mundo mental, emocional e espiritual. E é um livro riquíssimo de ilustrações, né?
são ilustrações em preto e branco, mas algumas delas são estampas coloridas em papel especial, do tipo couché, né? E só teria uma crítica, que não é algo que compromete muito a qualidade, mas pode ser que incomode algumas pessoas, por isso que eu vou dizer aqui, né? O recorte das folhas, né, do livro, principalmente a parte que tem as imagens coloridas, as estampas, tem às vezes tamanhos diferentes das páginas, isso incomoda um pouquinho na hora de passar a página, mas não é nada que complique tanto assim, assim, talvez falta de um cuidado maior na editora que está começando ainda, de fazer um corte mais preciso, né, junto com as folhas todas juntas e não separadas, porque quando se corta com as medidas e depois junta na hora de encadernar, quando vai costurar, às vezes ocorre uma diferenciação de largura, né, de espaçamento, né, e faz com que as folhas fiquem maiores, as estampas coloridas ficassem maiores, e aí isso, na encadernação, acaba tendo essa deficiência. Bom, o Titus, frequentemente, no livro, se refere também a outro livro dele, que é chamado, esse princípio que eu mostrei na estante, Os Princípios e Métodos da Arte Sagrada, porque em mais de uma ocasião ele se refere à alquimia, ao considerar a alquimia como uma criação artística, tal como aparece dentro de uma tradição sagrada, não do ponto de vista de seus aspectos estéticos exteriores, mas como um processo interior cuja meta é o amadurecimento, a transmutação ou o renascimento da alma do próprio artista em si. Então acaba que a alquimia é considerada também como arte, né? E assim, nesse caso, ela tem até um termo, né, que é comum utilizar, que é arte real, ars regia, né? Vocês estão vendo a grafia como está aí, né? Que é difícil pronunciar, né? É latino, né? Então era considerado assim pelos mestres, né? E algumas imagens de transmutação dos metais vulgares e dos metais nobres, né? Prata e ouro servem como símbolo altamente evocativo do processo interior a que se referem sempre. Então a gente tem muitas ilustrações de alquimia que vocês vão ver quando eu mostrar o livro frente a frente, e que em vários livros de alquimia isso é explorado. Alguns livros até são com uma qualidade gráfica bem interessante, livros grandes, capa dura, para mostrar como a alquimia tem uma qualidade tem uma história também artística de obras que tem um simbolismo muito grande a ser interpretado. Haja visto eu ter mostrado também o livro sobre a mandala alquímica, que é de Adam McLean nesse instante, e que também explora isso, apesar de estar em preto e branco, mas algumas dessas ilustrações são coloridas, né? Isso tudo pode levar a gente a considerar a alquimia como a arte das transmutações da alma, né? Sem negar que os alquimistas fossem grandes praticantes da arte da metalurgia também, no caso, né? Então, mesmo a gente considerando essas duas vertentes aí, a gente não pode esquecer que elas andam em conjunto, né? E genericamente, hoje, o que costumamos considerar de química é um avanço da alquimia, apesar de a gente perceber que em alguns pontos ela deixou de ter informações muito úteis, aquelas informações mais transcendentes, né? Então ela perdeu com isso, né? Com certeza, porque perde a parte oratória, a parte espiritual, a parte profunda, né? Fazendo referência aqui ao laboratório, que é um labor e oratório, né? Que a gente fala sempre aqui quando fala em alquimia, porque a palavra laboratório vem daí, né? Do oratório e o labor, o trabalho e a oratória. Então tem o lado místico e o lado profano, o lado físico, o lado científico, o lado mais material, né? Então é exatamente essa interação entre espírito e matéria, entre alma e corpo, né? Bom, o livro serve como uma introdução à filosofia da alquimia, mas também é uma ótima fundamentação para o saber e a prática da astrologia, ao falar sobre planetas e metais em um capítulo e sobre a rotação dos elementos em outro, né? É um capítulo muito interessante que ajuda a gente a entender melhor a origem daqueles 4 elementos, terra, fogo, água e ar, a partir das 4 características que vêm antes, o quente, frio e o seco e úmido, né? Então essa rotação de elementos é um conteúdo tradicional da astrologia e também da alquimia, né? Trata ainda ligeiramente de temas satélites dentro dos capítulos, né, com assuntos alquímicos, mas outros que são satélites dentro desse processo, que é o Yin Yang, fala sobre os chakras, fala sobre mitologia egípcia, sobre mitologia grega, sobre oração, sobre psicologia profunda, enfim.
sobre várias temáticas. Sobre psicologia profunda eu tenho algumas coisinhas a dizer, porque a respeito da psicologia junguiana, ele realiza algumas críticas, mas que decorre de uma incompreensão profunda de Jung, né? Porque ele coloca muito como contraposição consciente e inconsciente, racional e irracional, e não entende que o irracional de Jung é mais do que simplesmente a falta de razão primitiva, né? Então, com essa crítica, ele acaba repetindo uma argumentação similar à falácia pré-trans de Ken Wilber, né? Que acha equivocadamente, né, que Jung está colocando no mesmo pedestal, no mesmo nível evolutivo, o pré-pessoal e o transpessoal, o primitivo e o super-humano, o instinto e a intuição. Na verdade, não é bem isso que acontece, porque Jung, quando diz não racional, ele está falando que não é preso à racionalidade. Então, existe algo que é até mais profundo do que o racional, que é algo que é acima do racional, porque o próprio intuitivo, ele diz que está acima do racional, e está mais para o inconsciente do que o consciente. Então, ele mostra, de certa forma, que o inconsciente ele tem tanto elementos mais primitivos quanto elementos mais evoluídos. Então, e a gente sabe muito bem disso quando a gente associa aos princípios e aos corpos sutis, porque tudo que está inconsciente, muitas vezes, está dentre os vários corpos sutis. Então, a gente tem coisas inconscientes no nosso corpo astral, coisas inconscientes no nosso corpo mental, coisas inconscientes que são nos corpos mais superiores e sutis, como búdico, átmico. E aí, como é que fica isso? Então, na verdade, se existem coisas no nosso astral, no emocional, que é inconsciente, existem coisas densas também que são inconscientes, e coisas sutis que são inconscientes, mas que são bastante evoluídas. Então, o fato de estar inconsciente, a gente não pode caracterizar nem como primitivo, nem como evoluído. São coisas de vários níveis também. Muita gente, às vezes, não entende bem isso, porque se é uma coisa invisível, se é algo que está invisível, pode achar que é sutil e elevado e é superior. Mas não, porque a raiva é uma cor vermelha que fica na nossa aura. É uma coisa densa, é uma coisa que prejudica a gente. Então, é preciso a gente entender que o inferno, o purgatório e o céu estão nesses corpos todos sutis aí, que a gente está falando, e provavelmente o inferno a gente acaba vivendo apenas no corpo astral, muito ligado ao etérico, porque traz todo o sofrimento, todas as emoções fortes, negativas, ruins, de raiva, de rancor, de vaidade, de tudo isso que estaria dentro da caracterização de um inferno mental, um inferno psicológico, está aí nesse mundo astral, né? Bom, mas tem uma passagem aqui que eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho que é muito interessante, que é na página 90, que diz o seguinte: segundo os alquimistas, a alma em seu estado original de pura receptividade é fundamentalmente unida à matéria-prima do mundo. Em certo sentido, isso não passa de uma reafirmação da premissa teórica de toda a alma, ou seja, que o macrocosmos e o microcosmos correspondem um ao outro. Então isso é uma máxima que ele fala o tempo inteiro no livro, e traz e traduz com informações bem completas, bem interessantes, e eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nessa parte aí, para entender bem essa questão de como ele lida com a matéria-prima. Mas aí, cá embaixo, ele diz, né, na página 92, ele fala uma coisa também sobre justamente a psicologia profunda, né? Deixa eu ver a partir de que horas eu vou ler aqui. Um dos maiores perigos da moderna psicologia profunda é que ela confunde de maneira irremediável os símbolos verdadeiros com suas distorções. Isso acontece, por exemplo, quando as mandalas extremo-orientais são colocadas no mesmo nível das pinturas concêntricas de doentes mentais. O símbolo verdadeiro nunca é irracional. Não se deve jamais confundir o suprarracional com o irracional. E aí é que está justamente, eu discordo um pouco, porque eu não considero que Jung faz isso, ele não confunde o suprarracional com o irracional, porque apesar de ele não usar o termo suprarracional, ele está dando o devido respeito a essas teorias, né, que ele estuda profundamente quando ele fez toda aquela abordagem sobre a Yoga Kundalini, né?
E ele mostrou como realmente os tibetanos usavam o Tantra, fazendo mandalas, etc, etc. Só que o que ele está, de certa forma, mostrando é que nós podemos acessar isso quando fazemos as nossas próprias mandalas. Inclusive pessoas com dificuldades mentais, com transtornos mentais, e isso pode ser um benefício de arte-terapia muito forte. Então, isso, na verdade, eu vejo como uma confusão que ele fez nesse sentido, assim como muitos têm feito, pensando que Jung traz para a gente um reducionismo da realidade do que seria esses planos mais elevados, mais sutis. Mas não é isso que acontece. O que eu poderia dizer que talvez pudesse ser concordante com isso que está aqui é, de alguma forma, quando ele atribui a arquétipos algumas coisas, quando ele atribui a determinadas entidades que seriam figuras imagéticas que nós temos como imagens arquetípicas ou subpersonalidades em nós, nem sempre são seres dentro de nós, ou fazendo parte da nossa psique. Muitas vezes são seres angelicais, seres externos, elementais, energias externas, etc. Mas que, claro, o Jung não entrou nesse mérito porque se ele já era considerado místico e discriminado por conta disso em sua época, se ele assumisse tudo isso, não sei nem se ele assumiria por uma crença pessoal, mas ele, na verdade, trouxe à tona uma série dessas informações por conta de um estudo de psicologia, considerando que essa era uma abordagem psicológica do passado que trouxe benefícios muito grandes para a gente, para o entendimento de coisas que funcionaram ao longo de séculos e que poderiam ser úteis para nós, no entendimento mais abrangente, e no mesmo entendimento tão abrangente que eles tinham, que os povos ditos primitivos tinham na época, porque eles estavam tendo acessos incríveis de coisas muito profundas. O próprio Jung teve experimentos de espiritismo, a própria irmã dele tinha mediunidade, até uma obsessão também durante um tempo, e ele experimentou isso, viu isso. Agora, ele interpretava isso de forma diferente, mas ele entendia que existia esse lado transcendente. Eram muito constantes essas experiências na vida de Jung, então ele tinha isso como conteúdo para explorar. Só que nem sempre as interpretações que Jung tinha eram as mesmas interpretações do ocultismo, da alquimia em essência, vamos dizer assim, porque ele trouxe conteúdos da alquimia e gerou uma espécie de psicologismo dentro disso, né? Buscou uma psicologia por trás de todas essas questões, tentando ocidentalizar de alguma maneira. E eu não vejo isso como uma coisa negativa, porque ao ocidentalizar ele tornou algo mais acessível, mais compreensível para a gente, mas claro que aqueles que são defensores da filosofia clássica, da alquimia, da astrologia, vão achar problemas em cima disso, né? Aqui mais adiante ele fala assim: do ponto de vista interior, a redução dos metais à sua substância primária nada tem a ver com uma imersão sonâmbula da consciência no inconsciente. A redução ocorre somente após um árduo combate contra as tendências conflitantes da alma, no qual todos os nós ou complexos devem se dissolver desde o começo. Aí ele conclui esse parágrafo dizendo: a obra alquímica não é um tratamento para doenças mentais. Ora, gente, aí na verdade a gente tem que entender o seguinte, que ela pode não ter sido feita para isso, mas nada impede, dentro desses princípios de correspondência, que a gente utilize as mesmas técnicas dentro de uma abordagem psicológica. Então, nesse ponto aí, eu sou totalmente contra o Titus Burckhardt, com todo respeito, mas eu acho que, de certa forma, o que ele está falando é a mesma coisa que Jung falava, só que ele não estava entendendo, de certa forma, essa abordagem, porque no fundo ele está falando de algo espiritual, é algo que está vindo das religiões, algo que está vindo de filosofias ocultas, filosofias gnósticas, esotéricas, etc., e que ele trouxe para a psicologia. Já é um grande mérito, porque quem foi o outro psicólogo que fez isso? Talvez o que mais chegou perto disso foi William James, que foi a inspiração para Jung também, uma das inspirações para Jung, e de certa maneira o Jung o que é que ele está fazendo? Ele está trazendo para a gente uma amostra de que é importante a gente reconsiderar todos aqueles conteúdos das tradições antigas, para que a gente possa ver qual a psicologia tem por trás disso aí e como a gente pode utilizar essa psicologia a nosso favor. Essa ideia, então, de a obra alquímica não ser um tratamento para doenças mentais, eu acho que foi uma pisada na bola aí, né? Porque eu acho que ela pode ser utilizada também como um processo terapêutico, porque existe a psicologia alquímica. A gente vai lá em Hillman, a gente encontra muitas abordagens que são inspiradas na alquimia, e não só psicológicas, mas terapias
de práticas integrativas, etc. Essa crítica parece que também é uma espécie de efeito por os arquétipos serem traduzidos como resíduos arcaicos de um repositório de conteúdos inconscientes, né, e que são responsáveis pelas nossas ações, emoções, pensamentos. Então, assim, não deveria ser tratado como conteúdos sem forma, ou vazios, sombrios, ou exclusivamente psíquicos. Ele fala sempre isso, né, do exclusivamente psíquico. Mas Jung não fala que isso tudo são coisas exclusivamente psíquicas. E a sombra faz parte do inconsciente, mas não é só a sombra, o self também faz parte do inconsciente. Então, tanto tem coisas mais sombrias, como coisas mais fantásticas e incompreensíveis, fora do nosso alcance, fora do alcance de Jung e fora do alcance de qualquer psicólogo ou alquimista que pudesse tentar averiguar e aprofundar nesses saberes, nesses aprofundamentos que não seriam tão intelectuais, mas seriam até muitos deles intuitivos, né? Ou supramentais, ou racionais, como o Titus Buchenhardt falou. Bom, mas o que faltou em Titus perceber é que Jung não poderia falar mais do que sobre esses conteúdos psíquicos, porque ele está estudando empiricamente a psique humana. Por mais que sua curiosidade fosse além disso, e ao longo da vida dele ele especulou isso, né, sobre muito mais do que apenas o psicológico, englobando a parapsicologia, englobando o yoga, as religiões, a gnose, a cabala, o cristianismo, a teosofia, o espiritismo, e especialmente a alquimia, que foi a parte que ele mais se aproveitou, mais ele utilizou como bagagem, como conteúdo para sua abordagem psicológica. Agora, apesar dessa observação do Titus, se a gente abstrair isso, né, esse livro é essencial para aqueles que são interessados em compreender a alquimia, não apenas como precursora da química, mas como uma ciência da alma, uma jornada de iluminação e elevação espiritual baseada em tradições esotéricas antigas. Além de ser uma análise detalhada da alquimia como ciência e arte espiritual, a alquimia, ciência do cosmos, ciência da alma, destaca a alquimia como uma prática simbólica que transcende a manipulação de substâncias físicas. Titus Buchenhardt investiga o papel da alquimia na tradição esotérica, conectando-a a princípios cósmicos e metafísicos que tocam diretamente o processo de elevação da alma humana. Ele afirma que o alquimista, ao seguir o caminho de transmutação, busca o reencontro do uno e a essência divina. Buchenhardt também explora a relação entre microcosmo do homem, como a gente mostrou, né, naquela leitura que eu fiz, e o macrocosmo no universo. Algo central no pensamento alquímico, né? Através de símbolos e alegorias, ele mostra como o trabalho alquímico reflete a jornada interior rumo à perfeição espiritual. Essa obra é, portanto, fundamental para aqueles que buscam entender a alquimia em uma perspectiva mais mística e filosófica, sendo recomendado tanto para estudiosos de tradições esotéricas, quanto para quem deseja uma visão mais holística da relação entre o ser humano e o cosmos. Se for um psicólogo junguiano de psicologia profunda, vai se bater com essa questão, mas vai entender como tem tudo a ver com a psicologia junguiana também, mesmo ele tendo algumas críticas a Jung. Tá? Então vamos agora dar uma virada da câmera para mostrar para vocês o livro em si, frente a frente, página por página, passando rapidamente para vocês verem como tem ilustrações belíssimas, ilustrações bem elucidativas do conteúdo que tem para mostrar o livro. Vamos lá então ver o livro por dentro, o livro Alquimia de Titus Buchenhardt. Aí nós temos aqui essa orelha já com um caduceu de Hermes aqui, ó, duas mãos segurando, isso é interessante. As ilustrações já aparecem aqui, né? Algumas ilustrações de dentro. Aí temos o sumário, né? O sumário a gente tem aqui introdução, depois a origem da alquimia ocidental, a natureza e a linguagem da alquimia, a sabedoria hermética, espírito e matéria, planetas e metais, a rotação dos elementos, sobre a matéria-prima, a natureza universal, a natureza pode vencer a natureza, enxofre, mercúrio e sal, sobre o casamento alquímico, a alquimia da oração, o Atanor, a história de Nicolas Flamel e sua esposa Perenelle, os estágios da obra, a tábua de esmeralda e conclusão. São 17 capítulos, incluindo, além deles, a introdução,
a lista cronológica de autores herméticos e místicos citadas neste livro e bibliografia acadêmica sobre alquimia. Esse é o conteúdo do livro, veja como é um conteúdo amplo, conteúdo bem interessante para quem está estudando alquimia e é bem ampliado, porque tem uma inspiração, uma base, uma fundamentação toda na alquimia árabe, né? E, como eu disse, esse livro também é uma complementação importante, né? Aí temos aqui a introdução, breve, né, na verdade, com 3 páginas. Temos aqui a origem da alquimia ocidental. Já tem aqui algumas sublinhadas que eu dei, mas tudo bem. Alguns trechos que eu separei para falar, que eu já falei agora antes de virar a câmera. Citações de vários autores. Tem a natureza e a linguagem da alquimia. Item 2, né? Aí ele vai bem a fundo para poder mostrar o que vai utilizar como linguagem depois, né? Até para poder ficar mais fácil de compreender o que foi dito depois. Aí vem a sabedoria hermética, né? Que é a base fundamental, né? Da epistemologia da alquimia, a base da visão de mundo da alquimia. O hermetismo, né? Vai falar do corpus hermético, Poimandres, Tábua de Esmeralda. Os princípios, né, herméticos, que são de fundamental importância para o entendimento da alquimia, né? Para o entendimento do esoterismo como um todo, né? Porque essa base hermética é uma base que serve a todas as frentes esotéricas. Ó, aqui já começam as ilustrações coloridas, né? Com papel couché. Veja que é um papel melhorzinho, um papel mais grosso, mais brilhante. Agora, como eu disse a vocês, ele tem ele avança um pouco porque o corte não foi feito em conjunto, de certa forma, ou alguma coisa na execução que não ficou 100%, então acaba sendo uma coisa um pouco desconfortável para quem folheia assim, né? Mas é bobagem. Aí tem aqui as esferas, né? Celestiais, que a gente estuda em astrologia tradicional e tudo, né? A base também da astrologia. Aí fala aqui dos planetas, né? Então isso tudo está dentro do capítulo de... Qual é mesmo? É o de hermetismo mesmo? É a sabedoria hermética. Está tudo isso dentro da sabedoria hermética, juntando, né, as informações da astrologia e alquimia que sofrem grande influência do hermetismo, né? O espírito e matéria é um outro capítulo importantíssimo. Vocês estão vendo aí, essa fumaça aí é do incenso aqui, gente. Esse incenso aqui. Aqui mais ilustrações coloridas. Sempre que tem uma ilustração colorida, vem com um papel melhor para poder ficar com a qualidade maior a imagem, né? Espírito e matéria é um capítulo importante. Aí vem planetas e metais, outro capítulo de fundamental importância. Ele vai, assim, tipo, construindo o saber, né? Para quem não entende, assim, nada, e para quem entende alguma coisa, ele vai dando maior aprofundamento, né? E fazendo alusões a vários simbolismos e conectando informações. Muito interessante aqui. Aí vem aquele capítulo que eu falei, a rotação dos elementos, que ele vai falar da base dos 4 elementos, de certa forma, mostrando o calor, a secura, a umidade e o frio, a água, o fogo, o ar e a terra, dentro da perspectiva da visão filosófica dessas polaridades, né? Porque existe também as polaridades e a cruz, que é da psicologia junguiana, que já muda um pouco, né? O fogo é oposto à terra e o ar oposto à água, considerando que uma é a intuição, o outro é a sensação, um é o pensamento, o outro é o sentimento, mas de qualquer forma existe também essa outra polaridade. Então existem diferentes formas de ver essa polaridade e a gente encontra um aprofundamento muito grande quando junta as informações esotéricas, né, ocultistas, etc., com as informações da psicologia. A gente agrega valores e passa a entender um pouco como é que isso se reflete dentro da perspectiva de uma psicologia profunda, envolvendo o inconsciente. Vou tirar aqui o marcador. Aí sobre a matéria-prima, já é um outro capítulo também importante, de onde eu tirei algumas citações que eu falei aqui no início, né, no início do nosso vídeo. Aí tudo isso aqui é falando da matéria-prima, algumas ilustrações em preto e branco que não exigiram página colorida. Aí temos aqui a natureza universal,
fala da energia potencial, fala de uma série de conteúdos, né, ligados à natureza e tal. Aí vem, a natureza pode vencer a natureza, é uma citação que é utilizada como título aqui desse item. Mais uma ilustração colorida em papel couché. Aí, estrategicamente, eles escolhem sempre um lado e outro para colocar, para poder aproveitar o papel couché, né? Aqui a gente tem aquela clássica ilustração dos 7 chakras do livro de Arthur Avalon, né? The Serpent's Power, né? É talvez a mais clássica de todas, já que é um dos primeiros livros a falar dos chakras no Ocidente, trazendo os textos clássicos, né? Aí o bastão de Hermes, né, o caduceu, novamente, e uma abordagem envolvendo a Kundalini, ou Kundalini, né, envolvendo essas energias dos chakras associadas, né, à alquimia. Aí tem o enxofre, mercúrio e sal. Repare que é uma sequência didática que ajuda a gente a entender o encadeamento dos conteúdos e acaba sendo muito útil por isso, para o aprendizado da alquimia. Mais ilustrações aqui, coloridas. Sobre o casamento alquímico, aí trata de Adão e Eva, do rei e da rainha, do ouro e a prata, todo esse processo das polaridades de gênero e dentro de um casamento alquímico, dentro de uma análise. É interessante até ver também a perspectiva dele exclusivamente da alquimia, sem uma abordagem influenciada por Jung, já que ele tem algumas críticas a Jung. É interessante ver isso também. E a gente, por outro lado, quando estuda Jung e vê as coisas que ele fala que parecem ser contraditórias a Jung, não são, e a gente acaba vendo como as coisas se reúnem bem e a gente acaba tirando nossas próprias conclusões e fazendo nossas interpretações a partir do que ele traz, porque foram as mesmas que, de alguma forma, Jung fez, tentando trazer para o viés psicológico, ainda que não aprofundando para o viés ocultista, não aprofundando para um viés mais espiritual, transcendente, envolvendo seres mais sutis, mais de uma hierarquia superior. Mas, de qualquer forma, sempre é válido, considerando que é uma forma empírica de constatar, de confirmar essas informações, ou pelo menos de usar como experimento, de fazer parte do experimento psicológico e ajudar a gente a compreender melhor nossa realidade. Então, de certa forma, quando a gente não entende dentro de uma perspectiva meramente filosófica e a gente aplica no psicológico, a gente consegue perceber como isso realmente faz parte de um princípio de correspondência que está relacionado ao mundo físico, ao mundo material, que é o mundo da alquimia, a alquimia estrito sensu, vamos dizer assim, aquela alquimia fechada dentro dos conceitos técnicos, químicos, ou coisas desse tipo, entendendo ela como uma pseudoquímica, e expandimos ela para uma perspectiva psicológica, social, filosófica, sei lá, religiosa, até, vamos dizer assim, envolvendo outras esferas da área de humanas, porque todos os princípios se reúnem aí numa correspondência muito boa. Aí nós temos aqui a alquimia da oração, o Atanô, que é o forno, né, que é bem simbólico, tem muitas questões associadas, assim, relacionadas ao corpo, né, porque o Atanô seria a representação do corpo em si, aqui mostrando a gente o corpo o corpo físico e os outros corpos mais sutis, né, e é interessante entender como é que o inconsciente se relaciona com os corpos sutis, se a gente fizer um paralelo com o Jung, né, porque, na verdade, o tempo inteiro, dentro daquela visão que eu disse da falácia pré-trans, a gente tem que entender que os corpos sutis, eles têm vários diferentes níveis, né, de sutileza. Eles são sutis, mas não são todos no mesmo nível de sutileza, e por conta disso a gente acaba encontrando situações quando, por exemplo, Jung fala que alguém está vivendo um conteúdo que está no seu inconsciente, que é sombrio e às vezes não é sombrio, mas alguns sombrios, por exemplo, quando uma pessoa... agora há pouco mesmo eu tive a experiência de uma pessoa que estava numa feira e quando ela estava correndo, ela, por alguma razão, todo mundo conhecia ela e sabia que ela fez alguma coisa que mereceu destaque, aí todo mundo gritava, urrava, digamos assim, de certa forma, chamando atenção para essa pessoa, e a gente viu que essa pessoa estava muito incomodada com aquilo, e aí, nessa hora, eu associei imediatamente, já que eu estava pensando, estava numa fila de um dos stands da feira,
E aí eu estava pensando assim, poxa, ela veio correndo e incomodada por todo mundo estar chamando a atenção dela. E quando ela chegou se batendo assim, sem controle, o emocional abalado. E a gente percebeu assim, é isso que quando Jung fala, quando a pessoa deixa sua função inferior, que está no inconsciente, manifestando, é isso que faz com que é isso que acontece com a gente, porque a gente fica todo desconcertado, fica todo se batendo emocionalmente. Então, você vê o fator emocional presente por uma explicação psicológica, já que emoção, o nome já está dizendo, é o movimento para fora de determinada coisa que está dentro, acontecendo dentro. Mas o que está dentro, o que está acontecendo, a explicação pode ser psicológica, envolvendo o inconsciente, alguma coisa que aconteceu que deixou a pessoa um pouco mais reprimida, não querendo que as pessoas se destaquem ela. É uma coisa que acontece até com a maioria das pessoas, mas uma pessoa que já tem uma introspecção ou alguma coisa que volta para dentro e ela é chamada para ser vista para fora, de alguma forma incomoda a pessoa, ela não se sente à vontade. Então é interessante perceber o que é que acontece com a gente. As emoções explodem, saem do nosso controle e a gente não consegue equilibrar isso muito bem. Outra coisa que aconteceu muito é assim, eu, como sou elemento fogo, minha esposa elemento terra, a gente, na hora de parar o carro, ela não quis parar num lugar onde todo mundo parava para poder pegar frutas, pegar coisas desse tipo. Preferiu que a gente até parasse num lugar mais distante, mais seguro, porque mesmo ficando distante para um feirante trazer para a gente as laranjas, coisas desse tipo. E aí eu lembrei que, como é elemento terra, a preocupação dela era da segurança. E eu sou elemento fogo e vive a aventura, gosta de viver perigosamente, essa coisa toda. Então isso são coisas que já mostram a gente como os elementos e como a natureza física está associada à natureza psicológica e tem correspondentes, tem correlações bem importantes em relação ao psicológico. E não perceber isso deixar de lado um conteúdo importante do saber da humanidade e muitas vezes desconsiderar uma coisa que vale a pena para o nosso aprendizado de crescimento espiritual, de aprendizado sobre o mundo, sobre a epistemologia do universo, sobre como funciona o universo, a natureza do universo, vamos dizer assim, né? Então, esse tipo de compreensão eu acho super importante, super válido que a gente desenvolva e consiga, mais do que isso, a gente consiga perceber no dia a dia da gente essas coisas. A gente começar a aplicar essas coisas, não ficar somente no teórico, porque aplicando essas coisas a gente acaba dando utilidade a elas, né? Então não adianta a alquimia ficar só no teórico se a gente não começar a encontrar dentro da nossa vida algumas coisas que mostrem, que revelem isso e que demonstrem, né, essa superposição de coisas, não atuando somente como uma metáfora, como uma poesia, como algo literário, mas algo real, algo factual, porque se a gente tem um lado emocional, um lado mental, esse lado emocional e mental tem um consciente e tem um inconsciente. Todos dois são sutis para a gente, porque estão nos corpos sutis, mas alguns deles se manifestam como algo compreensível, utilizável por nós, como toda a minha memória, a utilização da memória de palavras do meu vocabulário que eu estou usando agora para falar com vocês, é algo palpável, consciente, mas tem uma série de coisas que não estão na minha memória porque eu joguei no meu inconsciente. Então, no mental tem o inconsciente e tem o consciente. Da mesma forma, tem também outro dualismo, que é coisas que são positivas para mim, benéficas, que me fazem bem, que fazem eu gostar, que fazem eu me interessar, me estimular, me atrair assuntos como esse, e assuntos que não me agradam, que talvez por alguma coisa que aconteceu no passado, ou não, ou por um interesse próprio mesmo, uma simples escolha, mas tem coisas que são menos agradáveis para mim, coisas também que não me causam bem e que causam bloqueios. Então tem esse lado que poderíamos dizer grotescamente ou de maneira muito abrupta como positiva ou negativa, mas eu prefiro dizer que são coisas mais benéficas para mim e coisas que são mais desafiadoras. E isso acontece por conta dessa polaridade, que é um dos princípios e que a gente precisa levar em conta também. E entender isso é entender que não existe essa falácia pré-trans, porque o que existe é um entendimento desses dualismos de diversas vertentes acontecendo no inconsciente e acontecendo na nossa vida consciente também. Aí a gente tem aqui a androgenia presente, né? Nessa ilustração, eu estava até vendo um livro nesse instante sobre isso, só da questão da androgenia, mas a gente tem aqui também várias representações dos estágios alquímicos, né? E aí temos aqui a história de Nicolas Flamel e sua esposa Perenelle. Os estágios da obra. Está vendo aqui o preto, o branco e o vermelho, que é a nigredo, o albedo e a rubedo.
até ele fazendo correspondências com os Gunas, com a filosofia indiana, né? Então, é muito interessante a abordagem dele também, né? Se a gente quiser, depois faz a conexão com Jung, porque ele não faz a conexão com Jung. Infelizmente, ele acaba não tendo uma relação muito boa com a psicologia junguiana, não, na abordagem teórica dele. Mas é incrível como tem tudo a ver, como tem tantas relações. Isso eu acabei sentindo também algo acontecendo com o livro de Deleuze e Guattari, o Anti-Édipo, que ele critica tanto o complexo de Édipo e a psicanálise freudiana. E eu achei interessante quando eu li o Anti-Édipo, que é um livro até grosso, né? É que ele critica tanto Freud e acaba, na crítica dele, resultando uma apologia a Jung, porque tudo que ele critica Freud, Jung tem como algo presente na filosofia dele. E eu senti que faltou o Deleuze e Guattari lerem Jung para poder eles até colocarem que Jung acabou indo de encontro à filosofia de Freud justamente por causa daquelas mesmas críticas, né? Aí a gente tem aqui a representação do Mercúrio bissexual, né? A Aurélia Oculta, do Philosophorum, né? A Aurélia Oculta Philosophorum, de Basílio Valentim. São gnósticos, né? Alquimistas gnósticos que trazem informações interessantíssimas para a gente. Aí vem a conclusão, do capítulo 17, e aí temos lista cronológica de autores herméticos e místicos citados neste livro, bibliografia acadêmica sobre alquimia. Desculpem aí o barulho, gente, porque estamos na véspera de eleição, né? A gravação que está sendo feita aqui no dia anterior às eleições, então está tendo essas carreatas aí. E aqui tem uma biografia de Titus Burckhardt, eu acho que vale a pena a gente até ler uma breve biografia, né? Nasceu em 1908, morreu em 1984, de ascendência suíça, nasceu em Florença, na Itália, numa família de artistas e historiadores da arte. Em suas estadias no norte da África e no Oriente Próximo, aprendeu árabe e teve contato com representantes autorizados de artes e ciências tradicionais. De volta à Europa, notabilizou-se pelos artigos e livros que escreveu sobre arte, alquimia, cosmologia e metafísica. Destacou-se também pelas traduções que fez de grandes clássicos da espiritualidade, como A Sabedoria dos Profetas, de Ibn Arabi, O Homem Universal, de Abd al-Karim al-Jili, e As Cartas de um Mestre Sufi, do Sheikh al-Arabi al-Darqawi. Em 1972, foi encarregado pela Unesco e pelo governo do Marrocos de elaborar o plano de restauração e conservação da cidade antiga de Fez, ou Fez, não sei, incluindo seu patrimônio religioso e as atividades artísticas tradicionais. Então é isso, pessoal. É o livro, né, que eu queria trazer para vocês, né, e agora vocês viram ele também na íntegra internamente. Recomendadíssimo, porque é um livro que traz muitos conhecimentos adicionais dentro dessa área de alquimia. Então, para quem quer estudar alquimia, não pode deixar de ler esse livro. Bom, pessoal, essa foi a resenha do livro Alquimia, de Titus Burckhardt. Um livro muito bom, que vale a pena adquirir para quem se interessa por assuntos como esse. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Eu gostaria que, se vocês curtiram o vídeo, deem um joinha aí, deem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente trouxer vídeos como esse aqui no nosso canal. Participem se achar que é válido, coloquem alguma posição de vocês, digam alguma coisa sobre se leram um livro, se gostaram ou se pretendem ler, se tem algum outro livro que poderia indicar de alquimia, ou se quiser, sugiram também para outras pessoas que gostam desses assuntos, para poder fazer parte também no nosso grupo aqui, e a gente trocar ideias, e futuramente, quem sabe, a gente ter uma live em que possa ter uma participação maior de todo mundo. Ainda temos pouco mais de 2.000 inscritos, mas isso ainda vai crescer, e quando crescer mais, eu acho que a gente vai poder fazer isso, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal, e um grande abraço para todos e todas.